Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia na Onda Viva, como habitualmente sempre à sexta, a partir das 5 da tarde, ao sábado e domingo à noite e com repetição às 2 da tarde às quartas-feiras. E sempre disponível na Onda Viva TV, basta aderir a radioondaviva.pt e depois clica em Onda Viva TV e fica a ver no espaço de saúde a rúbrica de Consultório de Psicologia. Hoje, como habitualmente, com o Dr. Luís Lameira, que nos traz um convidado, o Dr. Carlos Silva. Agradeço a vinda de ambos. Dr. Luís Lameira, porque é este convidado e o tema de hoje. Bem-vindos, caros ouvintes. Hoje é um tema realmente muito especial. Quando se fala em mudanças do nosso cotidiano, fala-se muito em educação emocional, que abrange mais para além da gestão emocional. E penso que hoje é pertinente a vinda do Dr. Carlos Silva. Desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite do consultório de psicologia, porque o Dr. Carlos Silva é um especialista nesta área, ao nível da formação em educação emocional. Para começarmos, para os nossos ouvintes perceberem lá em casa o que efetivamente diz respeito à educação emocional, começaria por lhe questionar nesse sentido, Dr. Carlos Silva. Muito boa tarde. Este convite honra-me muito e é com muito gosto que estou presente para esta entrevista. Educação emocional, na verdade, é um processo de ensino, de educação, de mudança de hábitos e atitudes. É também um convite ao desenvolvimento da autoconsciência. Ela basicamente abrange 3 dimensões. A literacia emocional, como o termo literacia indica, é a capacidade de a gente ler, escrever e compreender aquilo que é lido ou escrito, não é? Conforme está no dicionário. Quando se fala em literacia emocional, estamos a falar na capacidade de compreender as emoções depois de as ter identificado. Ou seja, identifica-se as emoções em nós e nos outros e depois compreendê-las. A segunda dimensão é a autoconsciência emocional, ou seja, a gente, em cima dos eventos emotivos, ter a capacidade de identificar os estados emocionais e perceber qual é o padrão de resposta reativa ou de resposta a essa mesma emoção, não é? Ou seja, da mesma forma que num tabuleiro de xadrez cada peça tem um movimento peculiar, nós temos a predisposição natural para uma resposta padrão quando estamos dominados por determinado tipo de emoção. Então, a autoconsciência emocional passa por identificar, portanto, ter a noção, a consciência do evento emotivo e perceber que, quando está dominado por aquele estado emocional, tem a preponderância ou a tendência para responder desta ou daquela forma. E como deve reagir. Exatamente, muitas vezes de forma exagerada, que é o que acontece na maioria dos casos. A inteligência emocional em si, portanto, que é o terceiro aspecto, a terceira dimensão, consiste na faculdade de regular, saber como gerir os estados emocionais, portanto, regular os estados emocionais, usando as ferramentas interiores com que naturalmente estamos dotados e que na maioria das vezes não temos essa noção. Nós temos ferramentas interiores que nos permitem regular os estados emocionais, principalmente ao nível do controle de impulsos, que é uma das grandes dificuldades da maioria que muitas vezes se diz, quando estamos em pleno momento de stress, deve contar até 10 antes de tomar uma atitude. Exatamente. Antes de dizer qualquer coisa, no fundo, é essa gestão que está a ser feita. Sem dúvida. Isso é muito difícil, porque quando a pessoa é acometida pelo estado emocional, normalmente tem uma resposta reativa, portanto não é pensada. O que acontece é que as emoções são processadas no sistema límbico e quando a pessoa é acometida por um estado emocional de grande intensidade, bloqueia como que o raciocínio. Então há uma resposta automática. Portanto, está em automatismo. E depois a reação não é ponderada, quer dizer, a pessoa não pensa nas consequências. Nem mede nada do que possa acontecer. Não quer saber. E a maioria das vezes o que ocorre é que a pessoa, quando percebe, já fez um estrago. Já disse o que não queria dizer, já fez o que não queria fazer. Por vezes traga uma relação com essa emoção afeta e muito, provoca o escalamento. Até porque a maioria das pessoas estão numa atitude reativa. E como estão numa atitude reativa, a agressividade é a resposta imediata à defesa. Muito bem. Dr. Carlos Silva deu os três pontos fundamentais para a educação emocional. Dr. Luís Lameira, a questão que lhe coloco é que consequências é que uma má gestão da gestão emocional pode levar a que chegamos a estados erráticos, no fundo? São vastíssimas as consequências.
nós verificamos já que foi noticiado por parte dos média e este fim de semana comportamentos ao nível de repercussões negativas no que diz respeito à má gestão emocional. Verificamos os comportamentos que aconteceram no de Guimarães B, Braga B, para contextualizar os nossos ouvintes. Verificamos a raiva que provoca os confrontos entre claques, a raiva que sentem perante os adeptos de outras equipas, mesmo para mais contextualizar e mais terra a terra, os ouvintes perceberem o que é que pode levar uma má gestão emocional em exemplos do seu cotidiano, no seu dia-a-dia. Mas mais concretamente ao indivíduo, à parte individual. Poderão repercutir-se negativamente ao nível da parte física. Passo a referir quando a pessoa sente-se demasiado ansiosa, demasiado triste, ao nível do suor, os calafrios, a taquicardia, isto é, o aumentar da pulsação, quando a pessoa passa por estados de medo, de raiva, de ansiedade. É preciso referir que as emoções são importantíssimas. É com base nas emoções que o ser humano se desenvolve, que se apaixona, que deixa descendência. Portanto, nós sem emoções não conseguiríamos perpetuar a raça humana. Nós sem emoções tornar-nos-íamos quase que lagartos. Como um peixe de sangue frio, não é? Como um peixe de sangue frio. Para os ouvintes perceberem e tomarem consciência, nós somos dotados de 4 emoções primárias, digamos assim, que é o prazer, o desprazer, o medo e a raiva. Isto está presente no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Por que não? Eu trouxe aqui o Dr. Carlos Silva porque ele é um dos maiores especialistas nesta área de educação emocional. Eu, quando falo de educação emocional, nós somos educados em vários aspectos da nossa vida, correto? Quando somos crianças, nós somos educados a nos comportarmos de determinada forma, porque é assim que vamos conseguir socializar. Quando entramos na escola também recebemos outro tipo de ensinamentos, de princípios e de valores que devemos estudar, que não devemos ser agressivos, etc. Mas a educação emocional é muito mais profunda. Há pouco o Dr. Carlos Silva referiu a parte límbica, o nosso, digamos que a nossa arrecadação emocional. Os ouvintes devem perceber que nós não temos um cérebro, mas temos 2. Temos um cérebro emocional, que estão presentes estas emoções primárias e que nos afetam diariamente. Já vou responder à sua questão das consequências. E temos presente a parte consciente, o outro cérebro, a parte racional, que diz respeito aos pensamentos, que também já vou desenvolver. É importante percebermos que numa articulação, isto é, numa sincronização, como se o nosso cérebro fosse gerido pelo maestro que somos nós, conseguimos, de certa forma, sermos assertivos, isto é, exprimirmos as nossas emoções da forma como elas devem ser exprimidas no dia-a-dia. Consequências, perturbações da ansiedade, por exemplo, isto no que diz respeito ao medo. É importante referirmos que todos nós, mesmo as pessoas as consideradas felizes, também já vamos falar sobre isso, são pessoas que sentem medo, mas regulam o medo. Eu, para atravessar uma passadeira, tenho que sentir medo. Por mais inconsciente que seja esse medo. O medo é essencial para a nossa sobrevivência. Agora, quando o medo se apodera da nossa consciência e não conseguimos domesticar esse mesmo medo ou essa raiva, como nos confrontos que vemos diariamente ao nível dos adeptos de futebol, aí já temos um problema de falta de educação emocional. Deixa-me colocar uma questão ao Dr. Carlos Silva, porque aqui focou-lhe um tema importante, que é domesticar o medo. Por vezes as nossas reações muito negativas têm a ver com a reação que temos perante um ato ou uma causa que nos provoque medo. Como é que se pode domesticar o medo, doutor? O medo é difícil, porque ele é inato. Ele faz parte do instinto de sobrevivência e tem como função preservar a espécie, não é? Portanto, prolongar a vida. De tal forma que quando nós estamos numa situação em que sentimos que a nossa vida está em risco, por exemplo, num assalto, se temos um indivíduo que nos aponta a arma, a gente percebe que ele está determinado a matar-nos, quer dizer, a primeira reação é o medo, é assustar-nos. Mas depois, se verificarmos que ele está decidido a matar-nos, nós passamos para a raiva, não é? E atiramos ao indivíduo na tentativa de preservar a vida, não é? Agora, o que acontece com o cidadão contemporâneo é que investe demasiado no medo. O medo é mobilizado com muita facilidade. Tanto é que aquilo que chamamos as patologias de ansiedade tem o seu domínio naquilo que é a percepção inconsciente de ameaça permanente. Então o indivíduo anda numa tensão imensa. Está assustado, tem medo de viver, está frustrado com a forma como a vida lhe está a correr, e vê o mundo de uma forma muito, muito negativa. Então é como se estivesse sempre à espera do pior.
Isso faz com que o indivíduo ande sempre irritado. E qual é o mecanismo de defesa mais primário? É a agressividade. Torna-se um indivíduo mal-humorado, sempre agressivo. Em qualquer circunstância, em qualquer situação que ele tenha que lidar que seja mais delicada, ele explode. Não é? Ou seja, há uma maximização do medo. E o pior disto tudo é que as pessoas acabam por se adaptar a esses estados e consideram-nos normais. Não percebem que é um estado doentio. E quando o do lado diz, ou o parceiro, o amigo ou o vizinho, diz que anda muito nervoso, anda com muito reativo, muito agressivo, eles acham que não, porque já estão habituados. Pois, e depois não é só isso. Não, eu estou neste estado por causa disto, por causa daquilo, se tivesse a vida que eu tenho. Quer dizer, há sempre o recurso à desculpa. Ok, a desculpa é uma tentativa de desresponsabilização. Ou seja, é uma espécie de fuga psicológica à realidade. O que é indicado nestes casos é que a pessoa recorra ao auxílio especializado para baixar os níveis de ansiedade, para aprender a controlar os próprios impulsos. Há pouco estavam a falar nas consequências de uma má gestão emocional. Ela tem reflexos não só ao nível comportamental, mas também no âmbito da saúde. Estudos recentes, não é, demonstraram algo bastante interessante, ou seja, demonstraram a ligação entre os estados emocionais intensos, alterados, e as doenças psicossomáticas. Então, no estudo longitudinal, e quando falamos no estudo longitudinal, estamos a falar ao longo do tempo, de vários anos. Foi um estudo que durou cerca de 23 anos, feito só com indivíduos do sexo feminino, em que foram registados picos de ansiedade ao longo do tempo. E naqueles sujeitos, naquelas pessoas que os picos de ansiedade estavam no máximo, não é? Porque tinham conflitos no trabalho, tinham conflitos na família, enfim, resultado de problemas mal resolvidos, a probabilidade de desenvolver doenças, principalmente o cancro da mama, aumentou 2 vezes do que numa pessoa que não está sujeita a esses níveis de ansiedade ou de stress. Então ficou-se a saber de que o stress, a ansiedade e a depressão reprimem o sistema imunitário, fragilizam o sistema imunitário, o que expõe a pessoa a todo tipo de doenças. Disse há pouco que o estudo foi feito com género feminino, com mulheres. Porquê? É mais visível esta má gestão emocional nas mulheres do que nos homens? Não, pelo contrário. Talvez porque elas tenham mais facilidade em se exprimir, em falar das emoções. Nós, até por uma questão cultural, o homem não chora, não é aquilo que a gente aprende, o homem não chora, o homem é forte, não mostra as suas fraquezas, e isso tem um impacto muito negativo. Pode provocar infartos de miocárdio, os acidentes, os AVCs, vasculares cerebrais, com muita frequência, porque se engole, não é? Portanto, também quando popularmente se diz, e permita-me recorrer a isto, porque estou aqui a fazer o papel de um cidadão comum e das conversas que eu vi no dia a dia, quando popularmente se diz, eu disse tudo o que pensava, deitei tudo cá para fora o que tinha dentro de mim sobre determinado assunto, essa pessoa ao desabafar, que depois na gestão emocional poderá desabafar mal ou bem, dependendo do critério que use, mas a pessoa ao fazer isto está a contribuir para a saúde dela, a não engolir, a não ficar com nada lá dentro. Ora bem, no momento a pessoa sente-se livre, descarrega, mas o problema é que não processa lá dentro, não há integração da experiência em si, não é? Porque é importante exprimir emoções, mas devemos exprimi-lo de forma adequada. Como é que é? Porque se o Dr. Otávio me diz qualquer coisa que me faz sentir ofendido e eu reajo agressivamente, provavelmente vou provocar como resposta uma reação também agressiva, o que vai maximizar, potenciar a minha agressividade. Então o que vamos estar perante que é um escalamento de conflito. Uma escalada, exatamente. O ideal aqui é haver um controle de impulsos, perceber que se a pessoa está alterada, está a fazer porque se sente ameaçada por alguma razão, ou está descontrolada. Então o correto é a gente manter o tom, porque o problema não é o que se diz, é a forma como se diz. Conseguir manter o autodomínio para manter o tom adequado e dizer, olha, ok, você até pode ter razão, mas a forma como está a dizer ofende-me. É muito comum para outra pessoa recepcionar essa informação, ou seja, e reflete. Nós não estamos a culpabilizar, mas estamos a responsabilizar, que é diferente. Nós verifica-se no casal contemporâneo
que um dos grandes motivos das separações e das zangas resulta de uma má comunicação emocional. Eu faço terapia também de casal. E então é frequente ouvir entre os casais as acusações mútuas, acusações pesadas. E quando a parte da consulta em que eu escuto ambos de forma separada, que falam sobre o mesmo problema, mas com perspectivas completamente diferentes. A tal ponto que parece que estão a falar coisas distintas. E não são os mesmos. Porque a interpretação para cada um é diferente. Então o que é que acontece? Porque não há autoconsciência emocional, quer dizer, não praticam a inteligência emocional. Eu costumo dar o exemplo nas minhas formações. No casal contemporâneo, trabalha a mulher, trabalha o homem fora. A mulher, por uma questão cultural, tem 2 empregos, um fora, outro em casa, não é? Normalmente chega mais cedo da casa, chega a casa e pega logo na lida da casa, começa a cozinhar, a meter roupa na máquina, enfim, a tratar daquilo que costuma fazer. Passado algum tempo, chega o marido, ela está atarefada porque até está atrasada, e quando ele está a entrar, olha, ajuda-me aqui que eu estou aqui atrasado. E ele que teve um dia mau, provavelmente teve um dia mau, puxa, e agora estou a entrar, já me estás a chatear, é sempre a mesma coisa. E ele fica ofendido e com razão. Mas fica ofendido e não diz nada. Fica a engolir. Eles são egoístas. E esses pensamentos é que estragam. Entra em ruminância, o pensamento automático, a ruminância, não é? E ele muito chateado, muito amoado, porque já vinha mal disposto, ficou pior, vai lá para dentro, lá para a sala, para o quarto. De repente deixa aqui qualquer coisa, ela está na cozinha, ouve aqui qualquer coisa, sai disparada. Puxa, além de não ajudar, ainda atrapalhas. E então estoura ali uma discussão. Ele defende-se, sente-se acusado, sente-se ameaçado. E se calhar de forma agressiva. E há um escalamento. Então qual era a atitude adequada nestes casos? Ela estava atarefada. Ele entra, solicita-lhe a colaboração, como é natural. E ele reage mal. A atitude emocionalmente inteligente era a seguinte: olha, eu até compreendo, possas ter um dia mau, mas eu também tive, eu vim agora trabalhar, estou a trabalhar para a nossa casa, é para nós estou a trabalhar, estás a ser extremamente injusto. E a forma como estás a falar ofende-me. Ele caía nele. É uma chamada de atenção. Muito bem. E a reação aí seria mais calma, mais emotiva, seria integradora, colaboradora. E aí, quer dizer, é a oportunidade. Ela dá-se a conhecer, está-lhe a demonstrar que se sente ofendida e está-lhe a dar a oportunidade também de se dar a conhecer, de lhe dizer porque é que reagiu daquela forma. Ele provavelmente diria... até falam do dia de trabalho que tiveram. Lógico, provavelmente ele diria: pois, tens razão, eu hoje não tive um dia bom, mas eu venho já ajudar, desculpa lá. Muito bem. Deixa-me só completar, se me permite, o raciocínio. Sim, eu ia colocar a questão, porque o pensamento e as emoções aqui andam de mãos dadas. Só mesmo para completar este raciocínio é o seguinte: como é que podemos ultrapassar uma fase destas num casal? No exemplo do Dr. Carlos Silva que acabou de referir. É importante a pessoa escutar primeiro. O escutar é importantíssimo. Porque dessa forma, a pessoa escutando, a pessoa muitas vezes está a falar de uma forma tão agressiva, está mergulhada em emoções tão primárias que não consegue escutar. Parou, escute, percepcione. E de seguida, se isso não resultar, deverá olhar para o cenário como se estivesse à frente da televisão e encarnar uma personagem na televisão. Que conselho daria essa personagem sendo ela própria na televisão? O que é que isto permite? Este exercício permite, além de uma respiração profunda e vagarosa, como já falámos na semana passada, respiração diafragmática, permite o distanciamento emocional, racionalização dos pensamentos. Ou seja, a pessoa vai se desprender das emoções primárias e vai pensar com a cabeça fria, para os ouvintes perceberem lá em casa. Mas já agora, qual era a questão que eu estava colocar? E que falámos há pouco nos pensamentos. No fundo, os pensamentos e as emoções andam sempre de mãos dadas. O que o doutor dizia há pouco, que ficar a pensar acaba por disparar algo no interior que pode, se não for bem gerido, disparatar. Correto. E pegando na sua pergunta e acrescentando aquilo que me questionou há pouco relativamente às consequências, também estas duas questões estão interligadas, também estão de mãos dadas. Por isso já temos aqui 2 pares. E passo a explicar o meu raciocínio, que é o seguinte: o pensamento é uma grande causa para os ouvintes estarem mais familiarizados com o seu dia-a-dia e verificam regularmente nos noticiários, etc., com a depressão. Porquê? Com o pensamento, a pessoa vai dar significado às emoções. E aquilo que nós verificamos na depressão é o seguinte: é o ruminar das ideias. Ou seja, é a atribuição de ideias erradas a determinados acontecimentos no dia-a-dia. Por exemplo, um indivíduo que acabou de perder o emprego, e verificamos essa realidade todos os dias, etc., o indivíduo vai ruminar
e vai para si próprio questionar-se e pensar: será que eu vou sair disto? Não, eu não vou sair disto. E rumina, e esse ruminar faz com que ele não se motive para no dia seguinte se levantar cedo e tentar arranjar soluções para o seu dia-a-dia. Muitas vezes nós dizemos em psicologia, e o Dr. Carlos Silva também diz ao nível da gestão emocional e mesmo da educação emocional, que abrange mais do que para além da gestão, o seguinte: nós temos que concentrar-nos naquilo que é possível e não daquilo que idealizamos, porque só dessa forma é que vamos gerir as nossas expectativas e vamos encontrar os caminhos possíveis. Partindo do pressuposto, Dr. Carlos Silva, que o objetivo de qualquer cidadão é a felicidade, como é que deve preparar a montante o seu estado de espírito para atingir essa felicidade sem rodeios, sem agressões? Isso é um processo. A educação emocional é isso mesmo. Passa por desenvolver essas competências, portanto, a literacia, a autoconsciência e depois a capacidade de regulação, gestão emocional. Portanto, é um processo que provavelmente precisa de apoio, de algum apoio. Ou então leitura de matéria específica. Sendo uma pessoa autodidata, pode ler a matéria para também interiorizar os assuntos. Claro, há muitos livros. O que eu mais recomendo é aquele que é o best-seller de Daniel Goleman, o Inteligência Emocional, fala sobre isso. E, aliás, ele é o pai do conceito de inteligência emocional. Agora, exige essencialmente da pessoa interessada uma grande honestidade. Porque o maior desafio do ser humano é aprender a ser genuíno. Nós usamos com muita facilidade as máscaras, por insegurança, por medo, por conveniência, e isso gera conflitos. Porque sempre que fazemos o recurso a uma máscara, fica sempre sobre a nossa cabeça uma ameaça, é como uma espada de Damócles sobre o nosso pescoço. Então isso potencia a ansiedade. Ou seja, eu querer parecer aquilo que não sou, não é? Vai-me exigir cada vez mais máscaras, uma atrás da outra. Isso é um erro. Até que um dia caem todas. Ora, um dos grandes problemas do ser humano é esse. E resulta do facto de não ser capaz de aceitar-se como é. Nós temos aquilo que Carl Jung dizia, o lado sombra da personalidade do indivíduo. Temos um lado que não gostamos. Aquele lado que nos assusta, aquele lado que nós achamos que é fraco, que é menos bom, e então procuramos escondê-lo ou ignorá-lo. E isso é mau. Porque é como temos em casa um animal selvagem que estamos constantemente a ignorá-lo e que de vez em quando ele ataca-nos ou domina-nos. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que partir para um trabalho de autoaceitação. Aceitar os aspectos bons, positivos, e os aspectos menos bons ou menos positivos. Os bons para continuar a investir neles. Os menos bons para trabalhá-los, para conseguir superá-los. Porque nós, numa linguagem industrial, enquanto produto, somos um produto em desenvolvimento. Não somos um produto acabado. Exatamente. Então o equívoco faz parte do acerto. O fracasso faz parte do sucesso. E nós temos que saber lidar com isso com naturalidade. Não é? A partir do momento que assumimos as nossas fraquezas, tornamos-nos mais livres, ficamos com maior disponibilidade psicológica e emocional para dar resposta às necessidades. E o melhor é que estamos numa abertura completa para o aprendizado, para o desenvolvimento, não é? Porque o aprendizado dura do berço ao túmulo, não é? Se nós investimos nas máscaras, esquecemos o mais importante, que é a maturidade psicológica. E a maturidade psicológica faz-se com o tempo, não é? Com as experiências e com as vivências, com o enfrentar as situações com coragem, com determinação. Dr. Luís Lameira, sobre este tema, para concluirmos, porque já vamos adiantado a hora, há pouco ia intervir, mas queria que intervisse agora. Relativamente àquilo que o Dr. Carlos Silva falou, estamos a falar de um processo que nos leva à autorrealização. Nós sabemos que cerca de 2% da população mundial sente-se autorrealizada. Claro que é possível atingirmos a felicidade. O ouvinte que nos está, com certeza, a percepcionar de uma forma atenta, consegue atingir. E até utilizando um pouco da sua sabedoria, eu costumo também utilizar a expressão de 95% de trabalho, 5% de inspiração, certo? Portanto, é importante o ouvinte não se esquecer desta expressão. É trabalho, exige assertividade diária, olhar para as próprias emoções, sentimentos. Mas para chegar à autorrealização é preciso colmatar uma série de necessidades.
Não vamos chegar à autorrealização sem termos atingir determinados patamares. Necessidades a nível fisiológicas. É importante a pessoa comer, beber bem, ter uma alimentação assertiva, comer o que deve comer, quando deve comer, ter uma dieta, uma boa dieta. É importante a pessoa sentir-se segura. E como é que a pessoa se sente segura? Ter um espaço, ser abrigada, ter um abrigo, digamos assim, sentir-se amada por parte dos mais próximos, ter relações sólidas. É importante também ter as suas necessidades de estima colmatadas. O que é que eu quero dizer com isto? É importante que todos reconheçam valor na pessoa, é importante ela reconhecer em si as suas virtudes e também naquilo que o Dr. Carlos Silva falou há pouco, nos seus aspectos menos positivos e emocionais, olhar para eles e trabalhar o máximo possível, para chegarmos ao quinto ponto, que é a autorrealização. Mas para chegarmos à autorrealização, normalmente eu faço uma descrição muito breve com esses indivíduos, como é que se sentem no dia a dia, que é o seguinte: normalmente são indivíduos que convivem muito bem com a solidão. São pessoas que investem em relações sólidas e profundas, portanto não têm muitos amigos. Ou melhor, eu não acredito que existam pessoas que tenham muitos amigos. Há pessoas que têm amigos, felizmente, mas são poucos. Porque não é possível investirmos no dia-a-dia de hoje, no cotidiano em que vivemos, em muitas relações. Não é possível mesmo. E são pessoas, acima de tudo, quando veem um problema, conseguem gerir a sua frustração, encontrando logo possíveis soluções. São pessoas que leem muito bem a realidade no dia-a-dia. Ou seja, conseguem constatar se um determinado acontecimento, determinada relação que mantém é artificial ou não. Isto é, quando há uma boa gestão emocional, nós conseguimos ler aquilo que os outros nos transmitem a nível emocional e atingimos esse nível de autorrealização que eu penso que todos nós somos capazes de atingir, e na maioria das vezes sem o uso de medicamentos, sem o uso de treinamentos, porque todos nós temos esse potencial dentro de nós a quem atingir a felicidade. Numa altura o Júlio Isidro dizia que a felicidade não existe, por isso vamos tentar ser felizes. Eu não concordo com o Júlio Isidro. A felicidade existe. Agora, as pessoas que realmente atingiram o patamar da felicidade, da autorrealização, sentem-se tristes? Com certeza que se sentem tristes às vezes. No entanto, elas leem essa tristeza de forma a catapultá-las para estados mais positivos e desprendem-se dessa tristeza. E era aí quando eu queria chegar. Dr. Luís Lameira, para concluirmos, agradecendo a presença do Dr. Carlos Silva. Muito obrigado, Dr. Carlos Silva, pela presença. Obrigado. Vamos à frase da semana. Quem se afoga não é quem cai à água, mas é quem fica lá. Isso diz respeito às emoções também. O facto de experimentarmos tristeza, todos nós experimentamos tristeza, apatia, insegurança, mas é importante conseguirmos reconhecer de onde é que vêm essas emoções para refletirmos e para voltarmos a ter um estado positivo de prazer, harmonia interna. Muito bem, ficamos hoje a perceber que muitas vezes depende só de nós o nosso relacionamento com o vizinho e com a outra cara metade. Despede-se o Otávio Correia, Dr. Luís Lameira, e hoje tivemos como convidado o Dr. Carlos Silva. Nós voltamos na próxima edição. Recorde que pode ver este programa, o Consultório de Psicologia, na Onda Viva TV, em radioondaviva.pt. Depois aceda a Onda Viva TV e na rubrica de saúde estão disponíveis estes e outros programas do género. Temos também outro tipo de notícias e entrevistas no mesmo site. Procure, desfrute do nosso site, que vai crescendo todos os dias. Um abraço e até à próxima oportunidade.